Olá, oitavo ano. Vamos dar início ao capítulo 4, o título que é a Grande Sociedade Global, né? E na página 100 fala globalização e o pensamento complexo. Então, vamos marcar todo esse parágrafo que fala da palavra complexo, tá? E eu gostaria de falar para vocês o que é a globalização, que é um processo, tá, de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, tá, que teria sido impulsionado pela redução de custos, tá, de meios de transporte e comunicação no final do século XIX, né, século XX e século XXI, tá? Eu gostaria que vocês marcassem também o último parágrafo que fala da globalização, que é um fato que não aconteceu repentinamente, não, tá? A globalização, ela ocorreu com as grandes navegações, tá? Então, vamos marcar na página 101 o primeiro parágrafo, tá? E a evolução do processo da globalização, que foi das grandes navegações no início do século XV, tá? 1400 e pouco. Principalmente, a gente pode falar de Colombo, que Colombo, né, saiu da Espanha querendo ir para as Índias, né? Mas chegou no meio do caminho, o mar estava tenebroso e aí ele entrou ali nas Grandes Antilhas, ali na América, né? Então, a partir dali, eles começaram a desenvolver e a conquistar e pegar todo a nossa matéria-prima, tá? E levar para os seus países. Então, na página 102, aí começa a dominação da América, né? Que a gente fala da burguesia. O que é burguesia? Burguesia nada mais é do que homens, né, que tinham grandes territórios, né, grandes partes de terra, os latifundiários. Eu não posso deixar de não falar de Colombo, né? Lembra do Tratado de Tordesilhas, né? A menor parte para Portugal e a maior parte para a Espanha, né? Quando Colombo soube que o rei de Portugal ia mandar Cabral, o que ele resolveu fazer? Ele mandou dividir. Isso, tá? Isso é poder. Então, eu gostaria que vocês marcassem todo o segundo parágrafo, tá? Quando fala que Colombo descobriu a América, né? Na verdade, ela já havia. E vamos marcar no imperialismo e ampliação das fronteiras do mundo globalizado, o segundo parágrafo, quando fala do imperialismo que proporcionou ampliação de novas tecnologias e indústrias de comunicação. Então, no século XIX, tá? O mundo já estava o quê? Já estava globalizado, porque já tinha ocorrido a segunda revolução o quê? Industrial, tá? Então, as indústrias já estavam trabalhando, já estavam se fabricando automóveis, aviões, né? O telégrafo. Então, tudo isso, tá? Faz parte do processo do quê? Globalizado. Agora, na Segunda Guerra Mundial, né? O mundo ficou bipolar. O que é bipolar? Por um lado, Estados Unidos capitalista e do outro lado, a URSS socialista, tá? Então, isso é a bipolarização. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala dessa bipolaridade, trava o processo de globalização. O que é travar? Travar é segurar. Então, é mais ou menos assim, os países que eram do lado capitalista não podia ajudar os países socialistas, senão não havia ajuda mútua, né? Então, era uma briga entre os países capitalistas, tá? Ricos, com dinheiro, e os socialistas, tá? Vamos marcar o último parágrafo quando fala do período da Guerra Fria. No período da Guerra Fria, houve, tá?
importantes avanços, tá? Por que houve importantes avanços? Porque no período da Guerra Fria, houve o quê? Houve simplesmente a corrida armamentista, a corrida espacial. E isso fez com que o processo de globalização, ela crescesse o quê? No mundo todo. Quando a Guerra Fria acaba em 9 de novembro de 1989, né, como está mostrando aqui, tá? Ocorre a queda do bloco socialista, tá? O socialismo, ele acaba, tá? Ele acaba. Então, eu gostaria que vocês marcassem todo o primeiro e o segundo parágrafo, quando fala que a queda do Muro de Berlim em 9/11 de 1989, tá? Que é a queda do Muro de Berlim, que o Muro de Berlim nada mais é do que o início, né, da Guerra Fria, o símbolo da Guerra Fria, tá? E com isso, né, com a queda do socialismo, a globalização ela começa a ter uma proporção maior e começa a entrar em todo o mundo o Walmart, que é uma empresa estadunidense, tá? Na China, um McDonald's, que também é estadunidense, tá? Em países socialistas, tá? Começa-se, isso é globalização. É a vinda, tá, de indústrias transnacionais. Quem são os transnacionais? São empresas de outros países, tá? As empresas transnacionais para outros territórios. O McDonald's estadunidense, né, tem em todo o mundo. O Habib's, que é do Marrocos, né, que também tem. La Mole, que é da Itália. Então, são empresas, a Coca-Cola, que é estadunidense, a Volkswagen, que é alemã, Ford, que também é estadunidense, a Fiat, que é francesa, o Carrefour, que é francês. Então, vem esses fatores, tá, de globalização, traz para outros países. Então, nós chamamos de empresas transnacionais ou multinacionais. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, quando fala das empresas transnacionais. E aí, essas empresas vão o quê? Para o mundo todo. Então, o que é, né, globalização? É um processo de aprofundamento internacional, ou seja, o mundo todo. E essa globalização, ela tem duas vertentes, tá? Para países ricos, desenvolvidos, a globalização, ela é legal, né? Ela é bem importante, imponente. Mas para países periféricos pobres, tá? Ela já tem uma queda. Como está na página 107, eu gostaria que vocês marcassem nas novas tecnologias de transporte e informação, o segundo parágrafo, quando fala, tá, do fosso social, né, que quem possui a capital de adquirir recentemente, né, ou seja, em países que não tem muita tecnologia, é raro o uso de internet. Vocês veem a casa, como está mostrando aqui na imagem, não é uma casa bonita. As principais características da globalização é o desemprego estrutural, que é a substituição do homem pela máquina. Esse é o desemprego estrutural. Então, vamos marcar esse parágrafo quando fala do desemprego estrutural, que é, tá, a substituição do homem pela máquina. Quem é que fez isso? A globalização, tá? Por que ele fez isso? Ele fez isso porque, substituindo o homem pela máquina, na máquina você não paga impostos, na máquina você não paga FGTS, não paga nada, né? A máquina você só tem o quê? Que ter
manutenção. Daí, a redução da participação do Estado na economia, que a gente fala do neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É um termo que, especialmente a partir do final dos anos 80, tem sido empregado em economia, política, tá? E economia de subdesenvolvimento para combater principalmente a política do bem-estar social. Esse é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele foi implantado na Inglaterra, vamos marcar na página 109, o primeiro parágrafo, pela primeira-ministra Margaret Thatcher, tá? Ela que fez esse termo neoliberalismo, tá? E com isso, o neoliberalismo trouxe a descentralização do processo produtivo. O que é a descentralização do processo produtivo? Tá? É a parte considerável do crescimento de serviços e economia. Olha aqui, ó, o crescimento de serviços na economia. Então, vamos marcar o último parágrafo da página 109, quando fala do mundo globalizado. E aqui, na página 110, está mostrando, né, o sistema, né, de transmissão, está mostrando as pessoas de trocas entre filiais. O que é filiais? Né? Por exemplo, o Colégio Malé. O Colégio Malé, a matriz é na Malé. E filial pode ser em Campo Grande, Bangu, Realengo. Então, aqui está mostrando as filiais, tá? De várias empresas multinacionais, tá? Mas, é o que eu falei anteriormente, a globalização, ela não está preparada para países pobres como a gente não, tá? Porque para países pobres, tá? Ocorre o quê? O desemprego estrutural, que é a saída do homem pela máquina, tá? Isso é o desemprego estrutural. E aí a gente tem o analfabetismo tecnológico. O que é o analfabetismo tecnológico? É não saber, né, mexer em tecnologias. Então, vamos marcar todo esse parágrafo da página 110, tá? E vamos para a página 111, quando a gente fala do grupo dos países do mundo globalizado, a gente vai falar dos países desenvolvidos. O que são países desenvolvidos? São países ricos. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo da página 111, quando fala dos países desenvolvidos. E também na página 112, vamos falar dos países de economia emergente. O que é países de economia emergente? São países que são subdesenvolvidos, mas têm alto grau em quê? Em tecnologia. Então, vamos marcar todo o segundo parágrafo da página 112, tá? Quando fala o que é privatização. Privatização são empresas, tá? Do Estado que o homem vende. No caso, a Light era do Estado, depois foi comprada por um grupo de estrangeiro. A Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, era do Estado do Rio, foi comprada por um grupo. Isso tá? Isso privatizações. Vamos marcar embaixo do mapa, o primeiro e o segundo parágrafo, quando fala, né, de países em desenvolvimento. A gente pode falar da China, né? A China é um país que é socialista, mas a sua economia não é planificada, é uma economia de mercado e que se desponta no mundo internacional, tá? Começou com os tigres asiáticos, tá? Da primeira onda, Hong Kong, que fica na China, Taiwan, tá? Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, tá? E Singapura, tá? E Singapura, tá? Foi os primeiros grupos de tigres asiáticos, tá? Depois vieram os novos, que é a Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas, tá? Que são os novos tigres asiáticos. Por que tigre? A palavra tigre. A palavra tigre significa a expressão de agressividade, tá? Então, é assim, outros países do mundo, vamos dar o exemplo dos Estados Unidos. Ele pega a Nike, que é um tênis, manda para esses países
E se o chinês montou 100 pares, ele vai ganhar por 100 pares. Se ele montou 50, ele vai ganhar por 50. Então, por isso a palavra tigres, tá? É a agressividade na construção dos produtos de outros países. Vamos marcar na página 114 o primeiro parágrafo, tá? Que eu já expliquei. Na 114 também, o último parágrafo que fala dos dragões asiáticos ou 9 tigres asiáticos, que continua na página 115, lá em cima. E vamos marcar na 115 países em desenvolvimento. O que são países em desenvolvimento? São países que estão caminhando para uma vida o quê? Melhor. Vocês observem, tá? Que a gente tem aqui, tá? Países bem pobres como Angola, Etiópia, Chad, Madagascar, que é uma ilha que fica na África. Na Ásia, a gente tem aqui o Afeganistão, Nepal, Bangladesh. E na América Central, o Haiti, que são países bem o quê? Bem pobres. Também é importante ressaltar, marcar o segundo parágrafo, quando a gente fala de países ex-socialistas. O que é países ex-socialistas? São países que foram socialistas por um período e depois saíram, tá? E voltaram para o capitalismo, ok? Vamos para a página 117, quando fala do FMI. O FMI foi criado pelos Estados Unidos, tá? É um organismo da ONU, Organização Nacional, organização, né, nacional, foi criada para ajudar, tá, os países que estão passando por problemas financeiros. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, né, junto com o FMI, né, é um sistema que monitora, né, o cenário internacional e as políticas financeiras de 189 países. Por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, está inserida no FMI, tá? Ele faz empréstimos aos países membros, tá? Ele faz programas de capacitação. Tudo isso o FMI traz para os países pobres. Na página 118, vamos marcar o último parágrafo, que é a ajuda do FMI, tá? E aí a gente tem falando daqui do BIRD, né? Que foi criado em 44, tá? Qual o objetivo do BIRD? Ajudar a financiar o quê? Empresas de grande porte. Então eu gostaria que vocês marcassem todo o primeiro parágrafo que fala do BIRD e o último parágrafo. Vamos falar também da Organização do Comércio Mundial, OMC. Vamos marcar todo o primeiro parágrafo. E vamos falar, G7 é o grupo dos países mais ricos do mundo, tá? A G8, tá? A gente tem os países ricos, mas inclui a Rússia, que é um país socialista, tá? E o G20, que são os países ricos e os países emergentes. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo da página 119, vamos marcar o terceiro parágrafo e vamos marcar o último parágrafo da página 109. Página 119, desculpa, galera. Agora vamos para a página 120 e vamos marcar lá em cima o grupo dos 20, como eu falei para vocês, que é países ricos e os países que têm uma economia emergente, que é o caso dos BRICS, Brasil, China, Índia, né? Que também está aqui, junto com Rússia, tá? A globalização e consumo, né? Vocês, o que é consumo? É consumir. Então, o que a globalização faz? Eu não tenho dinheiro. Aí chega no final do ano, já é Natal na Líder Magazine. Aí você pode comprar e daqui a 100 dias pagar. Às vezes você não tem nenhum dinheiro, mas aquilo te chama atenção e compra. Então, você compra sem precisar. Então, isso é consumismo, tá? É comprar sem ter necessidade de comprar. Então, vamos marcar na página 120 a lógica do mercado, o último parágrafo.
E vamos falar da crise do capitalismo, né? A gente teve, né, várias teorias e várias catástrofes, várias falências, como foi, né, a quebra da Bolsa de Valores, né? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo e o último parágrafo, tá? E vamos, para terminar, a crise atual que a gente está tendo hoje, né? Que é a crise do setor imobiliário, tá? Esse é um dos que já está no século XXI. Vamos marcar todo esse, né? Porque a maioria da população não tem o quê? Dinheiro para comprar mais nada. Então é importante a gente saber, né, que o mercado ele está hoje, né, tendo o quê? Uma crise nos seus o quê? Entre os países. Então vamos marcar para casa. Página 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 132. Beijo, meus amores.